Estamos aqui em mais um programa Conversa de Cara Limpa. Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindes. Vamos começar a falar um pouco aqui a respeito dessa modernidade. Estamos todos inseridos, bem atolados nessa pós-modernidade, chamada também de modernidade tardia, modernidade líquida. Então eu vou recitar aqui uma poesiazinha bem curta, bem pós-moderna, para a gente iniciar, ok? Vamos lá! Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, outras que vêm e passam. Existem aquelas que vêm, ficam e depois se vão. Mas existem aquelas que vêm, se vão, com uma enorme vontade de ficar. Charles Chaplin, você está no programa Conversa de Cara Limpa. Aê, pessoal, maravilha! Este programa é do Moviar, a Mostra Virtual de Artes. A arte não esqueceu de você. Financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Eu gostaria agora de falar sobre o convidado de hoje. O convidado de hoje é um. De todos que eu entrevistei até agora, esse é meu amigo pessoal. A gente se conhece há muitos e muitos anos já, não dá para contar quantos, né? Hoje em dia ele não está mais em Mogi das Cruzes. E eu não sei nem falar sobre a sua arte exato. Para mim, eu posso chamar ele de um multiartista, né? E daqui a pouco a gente vai saber qual é a arte que mais traduz essa figura de hoje. O seu nome é Rômulo Alexis. Vamos ver um pouquinho aqui de um trabalho dele e aí eu chamo ele para conversar com a gente, ok? Aê! Que gostoso de ouvir, não é? Maravilha. Então, agora nesse momento aqui, eu chamo o nosso convidado para dar o ar da sua graça, falar um pouco de si. Rômulo Alexis, e aí, meu querido? E aí, Guerra, como é que você tá? Boa noite aí a todas, todos, todes. Tô muito feliz aqui de estar aqui nesse papo contigo. Ô, querido, boa noite. Eu que falo bem-vindo, obrigado pelo convite, né? É uma noite especial para mim, aqui para o Estúdio Limoeiro, né, cara? Queria agradecer aqui o Estúdio Limoeiro na pessoa do Elias Mingoni, que é uma pessoa cara para você também, né? Então, escorpiano do coração. É isso aí. Ô, Romulo, o negócio é o seguinte, cara, na semana passada eu entrevistei aqui um filósofo, um professor muito querido, um negro, gay e casado, uma pessoa muito querida, e ele falou assim, que ele como professor, ele gosta de ter aquela coisa que os professores têm, assim, de falar para as crianças e para os adolescentes, que você vai ser quando crescer. E eu falei para ele, né, e falo para você, não, eu sou diferente, cara, eu gosto de começar minhas entrevistas falando assim, o que você foi quando era criança? Sim. Cara, quando eu era criança, eu fui. Eu acho que eu já era um pesquisador quando eu era criança.
Muito curioso, assim. Era uma criança muito curiosa em termos de artísticos também, mas em termos de uma curiosidade pela vida, assim, por coisas diferentes mesmo. Então, acho que quando era criança, eu era um pesquisador, eu acho. Que bacana. E me fala um pouquinho da criança escolar. Quando você chegou na escola, como é que foi? Cara, Sofreu um pouco, doeu, aquela coisa de se encontrar com outros seres humanos, aí ver começar a ver aquela maldadezinha humana, aquelas judiações pueris. cara, eu sou um bicho bem gregário, assim, eu sempre gostei muito de pessoas. Então, quando eu estava meu período escolar, eu fui feliz no meu período escolar, viu, bicho? Por incrível que parível, fui bem feliz, tive muitos amigos e amigas que eu já não, já perdi o laço hoje em dia, né? Então, foram pessoas que foram vitais naquele momento, mas eu era uma criança bem entrosada, tal, era um bom aluno, um bom estudante, sempre fui bastante concentrado, tirava boas notas e até ajudava uns amigos, os amigos passavam umas colinhas também. Tinha uma criatividade para fazer colinhas interessantes. Eu acho que faz parte, né, desse de desafiar o sistema, né, fazer colinha quando você é criança e tal. Não, E a você escola era, foi bom comigo, que digamos. legal. E você era inteligente? Como é que você se acha? Você era inteligente ou era mediano ou era medíocre? Cara, eu era inteligente, eu não era o que se eu me esforçasse mais, eu seria exemplar, mas eu não tinha problema para estudar, assim, nunca tive. Saquei Até as como que é. exatas, eu gostava até muito mais de física do que de matemática, por conta de poder usar mais a imaginação, assim, um pouco ficar. Física, tipo, você viaja em algo concreto, muito mais do que só aquela coisa algébrica e abstrata, né? Eu gostava bastante dessas coisas. Que legal, maravilha. Vou dar boa noite aqui pra galera que já tá assistindo a gente aqui, Rômulo. O Quem que tá Rômulo, na. gente, fala comigo, ele fala comigo pelo Meet, né? E eu fico aqui com o Facebook aberto aqui, vendo as pessoas aqui. Eu tô vendo a Teresia, a famosa TT, Teresia Luiz, que é uma palhaça, é uma grande, tem uma vida assim de health and fitness, né? Tem uma grande alma, e também uma grande atleta, pedala bem. Tem o Rodrigo da Rosa aqui, que é um palhaço também, querido pra caramba. Tem aqui o Paulo Bessler. É um músico aqui de Mogi, aqui, Rômulo. Gente boa pra Nossa, caramba, um baita de um percussionista, também é produtor cultural, tem um programa aqui também na internet muito bacana aqui com os músicos de Mogi. Você sabe que o Mogi é o lugar onde tem mais músico por metro quadrado, né? é fértil, né? Isso é muito legal. Então, eu queria dar uma boa noite para vocês, gente, que estão aí assistindo a gente. Estamos aqui com conversa de cara limpa, Rômulo Alexis. Rômulo Alex, eu queria que você falasse um pouco agora, querido, para a gente saber aqui que começou você tocando um trompete, né? Mas eu Sim. conheci você como ator, né? Conheci você como ator. A primeira vez que eu te vi foi numa aula de teatro minha, depois eu fui assistir um espetáculo seu. Então eu já te vi como ator, já te vi como cantor. Inclusive abriu aqui o programa, quem estava assistindo no começo, com uma música tocando aqui, você de fundo. Um Creio. vozeirão aqui. Então fala pra gente como foi sua caminhada na arte, assim, o momento que começou e até onde tá, a gente tá vendo, né? A gente vai falar disso um Sim. pouco mais tarde, mas eu queria saber como é que foi esse início aí. Cara, vamos lá. É uma longa história, né? Vou usar essa aqui tipo terapia, tipo regressão, vou fazer. Uhum. Cara, eu sempre fui uma criança muito artística, sempre desenhei muito desde criança. Eu tive, assim, falam que preto não tem privilégio, né? Preto tem menos prejuízo. Eu tive o menos prejuízo de ter uma família, um pai e mãe em casa, assim, que estimulavam muito o estudo, né? Estimulavam muito essa coisa. Então, em casa tinha uma biblioteca que eu era o meu playground. Então, enciclopédias eram no começo dos anos 80 era muito A comum Barça, tinha a enciclopédia. Barça. Em casa tinha a Conhecer, na verdade. Conhecer, pode crer. Tinha uma vermelha que era, esqueci o nome agora, mas que eram enciclopédias muito ilustradas, assim, e isso foi me despertando a curiosidade de desenhar e de copiar aquilo. Então eu tive esse estímulo e também uma casa muito onde se ouvia muita música. Meu irmão e minha irmã sempre ouviram muita música, assim. Então eu sou o caçula, né, desse núcleo familiar. E Uhum. aí
Era uma casa muito... Embora ninguém fosse artista, ninguém fosse uma pesquisadora, nem nada nesse sentido, né? Meu pai trabalhava na Furnas, era um funcionário dessa empresa de energia que tem em Mogi, e, e não tinha nenhum parente artista, nem nada disso e tal, mas, ao mesmo assim, acho que a arte estava muito presente em casa, assim mesmo. Minha mãe gostava muito de ver filme de Far West, então, sábado à tarde era dia de sentar, comer pipoca e ver filme de Far West, essas coisas. Acho que isso aí foi a grande base de tudo para mim, assim. Uhum. E, e a partir dali eu também fui, na escola, eu era uma criança assim, que tinha muitos problemas, estava sempre fazendo coisas, me destacando em coisas artísticas e tal. E a minha primeira experiência artística, de fato, foi em Itaquá, com os amigos que eu tinha, a gente ia na casa deles de sábado, ficar lá, fazendo coisa adolescente, né? Chapando, ouvindo música. E eles tinham uma banda, que era uma banda de blues. E aí eu comprei uma gaita, acho que isso era 93, talvez, 92 por aí. Comprei uma gaita e comecei a curtir com eles lá, tal. Foi a primeira banda que chamava... Caramba, gente, ficando velho, esquecendo todos os nomes das coisas. Enfim. Já eu lembro o nome da banda. Mas Tá tudo essa bem. foi a primeira experiência, assim, pontual, artisticamente falando. Depois disso, eu comecei a investir na gaita, comecei a tocar gaita, só que teve uma coisa muito marcante. Eu fui ver um show no Centro Cultural São Paulo, de blues, né? E até então eu achava que eu tocava blues pra caralho na gaita, assim. Falei, nossa, eu toco muito e tal. Aí fui lá ver o show e o cara praticamente comia a gaita, fazia umas coisas que eu nunca tinha, nem sabia que eram possíveis no instrumento, assim. E eu fiquei super decepcionado, assim, e parei de tocar gaita depois daquilo e comecei a cantar. Aí entrei nos corais, em Mogi e tal. E aí nesse momento, eu estava muito interessado em me descobrir artisticamente, né? Foi aí que uma vez, acho que vendo um jornal de bairro, eu vi um anúncio de uma aula de teatro, com o tal de Marco Guerra, e fui lá, tal. Eu já estava um pouco entrosado ali no núcleo do Wilson, no SESI, no núcleo de teatro do SESI de Brás Cubas. E, enfim, comecei a pesquisar. Até a aula de dança com a Fernanda Moretti eu fiz uma vez aí, acho que ela vai lembrar também. A Fernanda Fui Moretti está eu. falando aqui, ô Rômulo, que matemática, gostar de matemática é coisa de músico. Pois é, é possível. O Batera que toca comigo nesse vídeo que você assistiu, ele é matemático, por exemplo, então eu acho que isso procede. Pois é. Enfim, fui pesquisando e aí eu entrei numa banda de um amigo do meu irmão mais velho, do Robinson, o- uma banda que se chamava Decidelic. Isso foi em 96, 90, entre 94 e 96, eu acho. Não sei exatamente. Talvez tenha sido 94. E no Decidelic eu comecei a cantar e me desenvolver como vocalista, assim. E aí sim, foi uma experiência de quase 10 anos com essa banda, muito intensa, com muitos percalços e insistências. Mas aí que eu comecei, aí que eu me formei a músico, digamos assim, enquanto vocalista mesmo. E aí eu cantei, assim, como parte da minha expressão mesmo, até aproximadamente 2005, por aí. E aí, em 2005, comecei a tocar o trompete, e aí foi um outro capítulo da história aí, que depois eu desenvolvo mais. Mas a formação foi um pouco essa, foi meio polifônica, foi um pouco de música, um pouco de teatro, bastante de artes visuais também, que eu sempre desenhei, ainda desenho e tal. E hoje em dia isso está meio confluído tudo na performance que eu faço com a Membrana, né, que é um grupo que eu tenho aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai lançar um pedacinho aí do Membrana. Eu gostaria de Massa. saber com a sua relação, inclusive, com a literatura, porque uma vez eu te encontrei na festa do livro da USP, lançando uma história em quadrinhos sua, e o texto era seu também, né? Sim, sim. Foi A quando eu conheci o arte, Maca, né? Aliás, eu já conheci o Maca, fiquei sabendo que o Maca era seu amigo naquele dia, que o Maca estava contigo lá, né? pode crer. Sim, sim, eu sempre fui uma criança que leu muito, da criança e adolescente, muito leitora, assim, e até arriscava uns versos que eu até tenho guardado até hoje. Alguns são impublicáveis, porque são muito imaturos, né, em termos de escrita, mas eu sempre escrevi, sempre tive isso, eu ainda escrevo
mais, de forma poética, assim, mas escrevo alguma coisa de reflexão filosófica, digamos, crítica de música e tal. Mas a literatura sempre esteve muito presente para mim. E, inclusive, a biblioteca de Mogi das Cruzes é um dos meus lugares preferidos aí. Se for pegar lá, se ainda tiver lá as papeletas lá, pegar um livro do Charles Baudelaire, eu devo ter ficado uns 2 anos seguidos com esse livro, renovando ele toda semana, assim. As Flores do Legal. Mal. Poxa, que maravilha. Sim, Então, sim. antes de eu falar de literatura contigo mais uma vez, eu queria te falar também que eu te encontrei muitas vezes ali por Pinheiros também, vendendo uns quadros ali nos bares, né? Sim, Você sim. pintava os quadros, né? Eu arriscava umas tintas também, e aí eu fazia grafite também, trabalhei bastante com aerografia, inclusive meus mestres da aerografia estão na atividade aí, que é o alemão, o César Van Rey e o Renato Nunes aí em Ah, os Mogi. canadenses, os famosos Os canadenses. canadenses, exato, os famosos canadenses, roqueiro, grandes amigos Aham. também. Eu aprendi aerografia tampando com eles, assim, foi um processo incrível. E vivi muitos anos da minha vida como o grafiteiro, que chamavam, né? Fazendo porta de comércio, escolinhas, decoração de lojas. Foi um processo artístico intenso aí. Mas faz tempo que eu não sujo a mão de tinta, viu? Na dimensão sonora musical atualmente, assim. Maravilha. Ô, Rômulo, então já que você falou sobre literatura, sabe, tem um quadro meu aqui agora no programa Conversa de Cara Limpa que eu faço a indicação de um livro de ficção e um livro de não ficção durante o programa, Certo. durante a conversa. Já que a gente falou agora Baudelaire, As Flores do Mal, falamos sobre literatura e também sobre a sua história em quadrinho. Como é que chamava a história em quadrinho sua? Eu tenho ela, mas esqueci. O Asas de Terra, um negócio assim, né? Anjo da Violência, tá Ah, até tá aí, olha aí, mano. aqui, ó. Que linda. É uma mulher que nasce umas asas, as asas são as metralhadoras, né? Exato, e aí ela sai fazendo o que as metralhadoras fazem por aí, né? É isso mesmo. Então, aí eu queria falar aqui, eu queria que você falasse para mim, eu queria fazer a indicação de um ficção e um de não ficção. Então você escolhe, qual que você acha que eu devo indicar primeiro? O de ficção ou de não ficção? Ah, vai o de ficção, né? Acho que é O de ficção, né? interessante. Legal, Que maravilha. O de ficção aqui, cara, eu quero fazer aqui uma homenagem aqui ao Emicida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Emicida. Eu li uma entrevista do Emicida ontem na Folha. Daqui a pouco eu queria falar contigo sobre essa entrevista, mas antes eu vou falar que ele que passou a quarentena toda lendo esse cara aqui, ó, Graciliano Ramos. sim, E aí eu quero indicar um livro do Graciliano Ramos exatamente chamado Infância. Que a infância, para mim, cara, é o período mais produtivo do ser humano, eu penso, né? Que a infância, não é à toa que eu sou educador e eu gosto de estar perto da infância, né? Então, o Graciliano Ramos teve esse livro aqui, Infância, onde ele vai falar da sua infância em vários estados do Nordeste, né? O pessoal pensa que ele é lagoano, mas ele viajou em vários outros estados até se fixar lá em Palmeira dos Índios, né? Que foi a cidade que ele foi, inclusive, prefeito, né? Foi prefeito lá e lá ele foi preso, inclusive. Aí eu queria ler um trechinho bem rapidinho aqui, se você me permite. Ele fala lógico. assim, ó. Deixe-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, malham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, aí elas torcem um pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam um anil, ensaboando e torcendo uma, duas vezes. Depois elas enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torce até não pingar mais só uma gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Cara, demorei para ler porque tá um verde de fundo aqui, cara, na letra e a luz me atrapalhou para ler, meu irmão. E eu tô de óculos aqui. Não, mas Mas fluiu. consegui, fluiu, Lindo, né? lindo, Consegui até o final. E eu adoro isso que ele fala, lindo que é aquilo poema. que você falou agora há pouco. Você tem algumas coisas que são impublicáveis porque diz para você, mas talvez não diz para o outro, porque é uma coisa ainda imatura. Você teria que fazer Sim, que nem as lavadeiras faziam com as suas roupas, né?
para ficar bom para publicar. Exato, você tem que mastigar a coisa, né? Ruminar o processo, né? Então Na tá aí, cara. literatura. Graciliano Ramos, né? Ele é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Se ele não for o primeiro, ele tá entre os três, né? Ele, Machado de Assis, Guimarães Rosa, para mim. É a trinca de ouro. E aí eu gostaria de passar essa bola para você aí, que você falar um livro de ficção aí que você indica para esse nosso público maravilhoso que está nos assistindo aí, que não vai nos assistir sempre, porque esse documento vai ficar. Massa. Tá ao alcance da mão aqui. Espera aí que eu vou só Uau! fazer um desestabilizar aqui só para pegar ele. Opa. Espera aí. Volta. Aí. Esse aqui, ó. Chimamanda Ngozi Adichie. Famosa Chimamanda. Conheço. Não conheço esse livro, mas conheço essa mulher, cara. É uma escritora nigeriana incrível. Esse aqui se chama No Seu Pescoço. É um livro de contos. E ela é sagaz nessa linguagem do conto, viu? Porque ela consegue... são vários contos, são uns 10 contos, né? Todos se passam com personagens nigerianos, tal, mulheres, homens, e trazem outro ponto de vista, né? É uma outra, eu diria que é uma literatura decolonial, assim, você se liberta um pouco desses olhares das tradições eurocêntricas, né? Desse olhar hegemônico ocidental. E é bem interessante, assim, são outros paradigmas de humanidade, de literatura que a gente vai encontrar nela. Que maravilha. Não só ela, mas todos os escritores africanos têm esse mergulho mais profundo na alma humana aí, né? Sim, sim. E trazem um outro ângulo, né, digamos assim, né, Aham. sobre o humano, assim, né? É bem interessante. Que Rico legal, mesmo. maravilha. Então vamos continuar nesse papo aqui. Eu queria te falar o seguinte, cara. Ontem eu lendo a Folha, eu vi uma entrevista com o Emicida, né? E nesse final de semana a gente foi saber que o Emicida ele foi indicado a 2 Grammys latinos, né? E, e ele está escrevendo o terceiro livro dele, que vai ser publicado agora. E aí eu queria que você desse sua opinião, né, cara, com relação a isso aí, sobre essa coisa do negro brasileiro, ou do preto, como você prefira falar, é, buscando esse espaço aí, né, cara, dessa, inclusive que você citou aí da descolonização, né? Sim. Você Cara, pode falar aí. O MC é uma referência, né, nacional em termos de tanto políticos, né, quanto de linguagem, de musical, de negócios, assim. Ele marca um novo momento do hip hop, né, e da cultura preta no Brasil, né. Preto, negro, afrodescendente, acho que isso são etiquetas que na verdade, dizem muito pouco sobre o que é esse ser humano de pele escura, né, de cabelo carapinha, de lábio às vezes mais grosso, de nariz largo, né. Eu acho que toda essa ideia sobre racialidade, ela é muito infeliz e ela nunca contribuiu em nada para a humanidade, a não ser para a vantagem de uma raça sobre a outra, né? Inclusive esse conceito foi inventado para isso, né? Para sobrepor o poder de um para outro e foi reafirmado cientificamente, enfim. Há quem diga que a ciência é uma ficção também, né? Que nada na ciência é tão definitivo quanto ela diz ser, né? Então, a gente pode falar que a ideia de racismo ela é uma ficção científica muito das mais nefastas, né? A ideia de raça. Porque não que eu entendo a coisa da consciência negra e da postura racial como um dispositivo contra a opressão, né? Se a gente for pensar no Foucault, né, como dispositivos de relação de poder, né? As comunidades pretas e afrodescendentes têm que se ancorar na ideia da raça como uma consciência das suas origens para tentar acabar com esse tipo de opressão que o racismo promove, né? Os desgovernos promovem. Mas numa utopia, assim, eu acho que essa ideia de raça é uma ideia para ser superada, se a gente quiser pensar os seres humanos como um todo, de fato.
se quiser manter esse jogo de oposição, de vantagens de uma raça contra a outra, não tem como superar isso, mas a hora que as pessoas se propuserem a superar isso, acho que isso pode ser possível mas é um pensamento utópico. Mas voltando mais especificamente no negro brasileiro, ele é um ser que está em busca de si, né, de sua identidade, porque ele foi desenraizado, né, é uma criatura desenraizada, que não tem raízes. As famílias pretas brasileiras em sua maioria, são desenraizadas, inclusive o cristianismo é um desses dispositivos de desenraizamento da ideia de raiz africana, né? Então, é muito complexo a condição do negro. Eu fui me entender como uma pessoa negra já adulto, porque as famílias pretas brasileiras não falam de racismo, não falam de raça, porque é uma coisa dolorida de se abordar, assim, não sabem como chegar nesse assunto, então não falam porque não querem, mas porque é difícil chegar nesse assunto sem levar sofrimento para dentro do seu lar, né? E ninguém quer levar sofrimento para dentro do seu lar. Então, as famílias que têm isso são famílias que estão ligadas às tradições afro, né? Às raízes de terreiro, de candomblé, mas grande parte das famílias pretas brasileiras estão no cristianismo, hoje em dia nas religiões pentecostais, elas não têm contato com a sua consciência negra, na verdade, porque isso não é estimulado, isso é um motivo de vergonha, porque o racismo criou isso como algo para ser escondido, para não ser abordado, para não ser desenvolvido, né? Então, o Emicida, nesse sentido, ele é um herói mesmo, tanto ele quanto o Fiote, né, o irmão e produtor dele, Laboratório Fantasma, o pensamento deles é um pensamento de negócios, né, e ao mesmo tempo com essa questão identitária muito forte. Não sei se eu abri muito o leque aí da resposta, mas Não, cara, eu acho que foi maravilhoso o que você falou. É bem interessante o que você trouxe da questão de você compreender a questão da sua negritude, da sua história, você é adulto, de não ter sido falado. Isso, cara, não tem como uma pessoa branca saber, a não ser que converse. E como não tem Uhum. como sentir o que o outro sentiu, né, na infância, na escola, num trabalho, numa fila, alguém que te maltratou, a não ser quando a pessoa fala. E mesmo assim, a gente não tem como ter a profundidade. A Sim, Fernanda, minha companheira, conversou comigo uma coisa esse final de semana, né? Foi muito interessante, eu queria compartilhar contigo que ela fala o seguinte, que sim, o opressor, essa opressão ela existe. E ele cria essa ficção que você colocou a partir do momento que ele tem medo do mais forte. Porque o negro, se você for perceber, ele é muito superior ao branco em vários sentidos, assim. E só não é cientificamente porque foi negado para ele estar na ciência. Mas olha, você vai ver no esporte, na questão da música, na questão do ritmo, na questão de resistência, o negro ele sempre foi superior. Assim como a mulher também sempre foi superior ao homem em vários sentidos, né? E foi negada a mulher, ela está na ciência, ela está na arte, né, no passado, como foi negado ao negro. Isso, na verdade, é um medo que o branco tem, e aí ele cria todas essas ficções para colocar o outro no lugar inferior. Assim como a gente conversando pensou, né? sim, sim. Eu não sei se o negro é superior, na verdade, porque é um ser humano igual a outro ser humano, na verdade. Sim, sim. É superior que eu Então, digo assim em alguns quesitos, não é superior no sentido de ser superior, mas de ter muito mais resistência em determinadas coisas e aquilo ser negado também a ele, né? sim, eu acho que tem uma coisa que é. Quando você tem uma coisa fazendo pressão contra você, você acaba ficando mais forte, na verdade. Então, tem uma reação, talvez haja uma reação de mais esforço, tal. Talvez, acho que eu entenderia mais por aí. Mas que é uma coisa que custa caro, né? Porque são pessoas que têm problemas de pressão alta muito congênitos, são pessoas que vivem menos, então é uma coisa, pode haver até essa coisa que você está chamando de superior, talvez uma coisa de mais força, mais esforço. Mas eu acho que esse esforço é exatamente fruto desse tipo de cenário de opressão, assim, na verdade. Certo. Então, essas são pessoas que vão menos aos médicos, são pessoas que se cuidam menos em termos de alimentação, de saúde, tudo para, de repente, responder a uma expectativa que é parte do racismo também, entendeu? Então, Maravilha. vai ser muito bom quando a gente conseguir superar, quando a humanidade, a humanidade, conseguir superar esses paradigmas de raça, de superioridade e de terror do outro, entendeu? Porque
a verdade, eu acho que é muito mais um medo do diferente do que do mais forte. Tem toda essa ideia de diversidade, né? Às vezes que o pessoal pega como uma moralidade positiva, né? E eu acho que a diversidade, ela é bem... Esse conceito ele é bem nefasto, às vezes, porque ele vira uma moeda de mercado, é coisa que no paroxismo vai descambar em turismo sexual, por exemplo, diversidade do exótico, entendeu? Então, e tudo isso tem a ver com esse olhar com o que é diferente, né? Que nasce de uma ideia de um ser universal, um ser que é a referência universal. E eu acho que isso que a gente precisa superar, né? Essa ideia de universalidade de um conceito, de uma ideia de um ser que é branco e de pele clara, entendeu? Essa ideia universal, que a gente vê na figura do Cristo, né? Ele é essa figura que o cristianismo trouxe, né? Esse cabeludo branco e tal, ele reflete uma ideia de universalidade, né? Padrão para todos, né? Enfim, estou aqui malhando o cristianismo, mas não é nada pessoal, é só por como ele é Não é uma operado. coisa nitiniana, não, né? Não é niilista e tal. Maravilha. Então é o seguinte, vamos falar um pouco aqui agora sobre a membrana, cara. Você falou um pouco do laboratório fantasma do Emicida. Vamos falar Sim. um pouco da membrana. Explica pra gente um pouco o que que vem a ser. Cara, a membrana Fiat Lux, membrana experimental Fiat Lux, ele é meio um laboratório de linguagens, assim, de mistura de linguagens. Eu conduzo a membrana desde 2008 junto com a Leila Monsegur, minha companheira. E aí a gente começou essa pesquisa explorando uma coisa com um projetor de slide, né? E aí a gente tinha uma experimentação que era de pegar fotolitos, né, recortes de fotos e fazendo intervenções com tinta e projetando aquilo, e aí trabalhando essas texturas. E aí a gente fazia, às vezes, isso em shows, né, como vídeo cenário para show. E aí a gente começou a explorar isso também com os amigos que eram da performance, das artes do corpo. E aí começou a gente fazia isso, as primeiras experiências da membrana aconteceram no CCPC, aqui em São Paulo, que era ali na Consolação, Centro Cultural Popular Consolação. Acho que você conheceu, né, Guerra? Sim, enquanto você está falando, o público está assistindo aqui um Sim, trechinho, está mostrando aqui sem som. Agora vou lançar um pedacinho para eles verem aqui com som aqui, tá bom? massa. Maravilha. Eu sigo falando ou a gente ouve um pouco e depois eu sigo? A gente ouve um pouquinho e a gente fala. Tá. Esse é na função progresso, né? Esse na... Projeção em cima do negócio também, né? Isso, é isso. Então, projetor manual aqui. E ali dá a impressão para mim que é a função progresso, parece aquelas chaminés ali. É a Casa das Caldeiras, aqui em São A Paulo, na Casa Barra das. Funda. Função. Ô, velho, Casa das Caldeiras, Fundição Ah, Progresso é no Rio de Janeiro. é no Rio. Tô moscando. Tô moscando completo. É Casa das Caldeiras, isso mesmo. Então, Isso. cara, que maravilha. Bacana o trabalho, velho. Muito interessante. Ali vocês misturam música, teatro, projeções. Exato. E aí a gente gosta também de fazer intervenções nos espaços que a gente vai fazer, né? Então é sempre uma coisa meio monumental, às vezes, com os projetores fazendo grandes espaços, grandes imagens.
essa performance é o citoplasmático, onde a gente a gente ativa essa estrutura que vai meio engolindo as pessoas que vão passando em volta, assim, é uma coisa que Ah, os vão para baixo do empanado lá? isso, que a gente chama de citoplasma, é como se fosse uma grande célula viva, assim, que vai engolindo as pessoas. A gente Quem fez não esse, entrou quer entrar para saber o que está rolando lá dentro, né? acaba virando um jogo muito lúdico, assim, porque as pessoas ficam instigadas a entrar, entendeu? Pega E as outras, menininhas lá dentro. outras ficam com medo, e aí tem todo. E é uma coisa que a gente já fez em lugares com criança. A criançada sempre joga, né, mano? Se joga, né? E Interessante. é muito legal, é uma coisa que toma vida própria, assim. Parece que você está só fazendo atravessado por aquilo. É muito forte, assim, quanto performance. Maravilha. Ô, Rômulo, agora eu quero saber o seguinte, cara. Quero saber seus projetos atuais. Como é que foi para você a pandemia, cara? Diante dos seus trabalhos, do que você faz. Deixa eu pensar em dinheiro também, né? Como é que foi nesses últimos meses aí? Cara, Tem até. sido, né? Tem sido. Sim, sim, tem sido, acho que o ano mais difícil da vida de todos nós, né? Ou talvez, né? Temos profissionais e sociais. Eu vinha num ano bem, bem legal, assim, bem próximo, estava bem próspero, estava com bastante coisa já encaminhada para o ano de trabalho e a pandemia veio passar o rodo em tudo, né? Fazer a gente se questionar até qual que é a validade de fazer plano, às vezes, né? Então, passei, acho que com a maioria das pessoas, por um momento bem, bem para baixo, assim, bem depressivo. E depois isso foi se transformando, a gente vai se transformando nesse processo todo, né? Eu fiquei em quarentena, em casa mesmo, acho que pelo menos uns 3 meses direto. E aí depois comecei a sair fazer coisas bem pontuais, assim, mas sem interação, sem visitar amigos, eu vivo de produção cultural hoje em dia, né? Tanto de produção, a produzir as coisas que eu faço, quanto coisas de alguns outros amigos, assim. E tudo isso parou, né? Tudo que estava acontecendo parou. Estava até com uma viagem planejada nos Estados Unidos também. Isso virou futuro não tão próximo, né? Vamos ver aí quando isso pode voltar a ser uma possibilidade. Uma viagem para os Estados Unidos com qual projeto? Com qual trabalho? Para participar de uns shows com o pessoal de Chicago, os amigos que eu conheci em Salvador, no último fevereiro agora. E a gente estava planejando tanto shows quanto oficinas lá nos Estados Unidos, em Chicago. Uhum. E, bom, o vínculo está feito, aí uma hora isso acontece, né? Mas foi bastante difícil, eu consegui fazer alguns trabalhos, né? Um com o Instituto Moreira Salles, com esse projeto que a gente assistiu, Rádio Diáspora, que é eu e o Wagner na bateria. Certo, eu lembro desse aí. Sim, eu fiz um segundo projeto com o Rádio Diáspora, fez um segundo que vai sair agora em novembro para o Sesc também. E teve o lançamento do filme, né, do Negro em Mim também, que acabou movimentando algo. Enfim, tive algumas coisas bem pontuais, assim, que deram para segurar a onda e tal, mas bem difícil, né? Imagino que para todo mundo mesmo, em termos de laborar, para todo mundo que trabalha com público, com artes de espetáculo, né? Acho que é o momento mais difícil das nossas vidas mesmo aqui nesse país. Ô, Rômulo, então o projeto Negro em Mim, como é que foi? Foi durante a pandemia ou já estava rolando antes já? Hum. O Negro em Mim foi um processo de 5 anos, esse filme. Ele começou como naquela época que teve aquela polêmica com o grupo Os Fofos no Itaú Cultural. Lembra do Blackface, dos Fofos, encenam, né? O Maca e a produtora que na época fazia parte do projeto, a Fernanda, que foi sua colega na Na USP, USP. né? Uhum. Eles começaram esse projeto lá em parceria com o Itaú Cultural e a princípio ia ser uma série. Então eles fizeram algumas captações que grande parte acabaram depois se desenvolvendo para a ideia do longa-metragem Negro em Mim, que ganhou o PROAC em 2018 e foi finalizado em 2019. E eu participei do projeto desde o começo, assim, com o Maca e a Fernanda.
e já contribuindo com a trilha sonora, né? E depois que eles ganharam o prêmio do PROAC para desenvolver o filme, aí sim a gente conseguiu sentar e desenvolver a trilha junto com as imagens e pensar o filme. Foi um processo bem rico. E ganhou o prêmio do júri, né, do Festival Guarnicê, que teve agora no Maranhão. Que bacana. Aquele que estava em votação, ele ganhou o prêmio? Isso, ganhou o prêmio do júri. Que bacana. Vamos assistir o trailer então? O público aí tá querendo ver o trailer do Negro em Mim. Aí de repente eu faço algum comentário aí você me responde. Beleza. Essa cultura preta, essa cultura dos povos de origem africana, essa cultura negro-mestiça, essa cultura afro-indígena, essa cultura afro-periférica esteja presente na cena, às vezes silenciada, às vezes invisibilizada, mas está na cena. E é disso que nós estamos falando. Tinha aspectos da cultura brasileira que eram muito importantes, mas sempre no sentido assim, de mesclar o que é considerado cultura erudita com cultura popular, sem aceitar que a cultura popular ela se sobrepõe à erudita muitas vezes, né? Música sua ou você também curte de outras músicas? O corpo político ele já é. E aí a gente pode fazer Tem música. Do Pelim, que é o grupo músico tem metal de São Paulo. Tem umas e pretendo um rato de aspa. Mas como é que fala esse eu não tô conseguindo saber. Beleza. constante movimentação no sentido de descobrir essa África, né? Que é essa África imagética, ou essa África ancestral. Negro em mim. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Na hora a gente estava no meio ali, não deu para entender. Mas a trilha é você que toca toda ou você também dirige um outro pessoal tocando? A trilha original feita para o filme é do Rádio Diáspora, esse meu projeto com o Wagner, né, baterista. A gente desenvolveu pensando nas cenas mesmo, assim. Então, depois que o filme já estava meio encaminhado, em termos de captação, a gente sentou com o Maca e foi vendo umas partes e construindo o clima do filme, assim. Bacana. É o que Aquela última pessoa que fala ali é a Lued Luna, que está também no filme? Sim, a Lued Luna. Que bacana. Tem um pessoal que está na hype aí, que fala no documentário, né? Tem a Érica Balonguinho, né, que é a figura central do Aparelho Luzia, né, aqui em São Paulo, e ela se elegeu deputada no ano passado também. Tem vários artistas visuais, tem o Moisés Patrício, né, tem uma galera bem legal e aborda pessoas de várias linguagens diferentes, né, tem a Renata Felinto também, que é artista visual e pesquisadora.
Tem o Salomão Salomão, né, que é um pensador, um artista, multiartista também, meu primo lá de Passos, né, a gente é nossas famílias são da mesma cidade, assim. Ele também, ele corta o filme, dá umas navalhadas de ideia no filme, assim, muito, muito centrais sobre o que é essa polifonia de significados, né, que é a ideia do afro-brasileiro, né. Então é um filme bem potente, assim, tem uma poética bem explosiva, é um filme bem provocador, de reflexão, e não é um filme que ele fala muito mais do que é criar no contexto de racismo do que exatamente de situações de racismo, assim. Então ele traz uma poética bem não do lugar do lamento, né, que o lamento tá aí. O lamento do filme ele aparece ressignificado como potência, na verdade. Por isso que é um filme que eu acho que pode ser bastante inspirador para muita gente, negros e não negros. E onde que as pessoas vão poder assistir esse filme aí, Rômulo? Ele acabou de estrear no Festival Guarnecer, né, que foi um festival no Maranhão, e aí ele está sendo inscrito em outros festivais, então tem que ficar um pouco de olho na página do Instagram do filme, que é o principal portal de comunicação, né, @negro em mim, e ficar de olho, mas esse filme vai circular bastante, ele já acabou de estrear, a estreia dele foi mês passado, assim. A gente está confiante que ele vai circular bastante, tá? Bacana. Então é o seguinte, meu irmão, parece que o tempo é longo, mas já estamos chegando no finalmente aqui, Sim, o tempo né? não para. E aí é o seguinte, ó, aqui tem uma galera com a gente, cara. Tô muito feliz aqui, ó. O pessoal que ficou assistindo a gente aqui até agora. Tem aqui uma fala Nossa, aqui do Cleiton. Live linda, ideias necessárias. A Fernanda Moretti, você conhece ela, ela falou assim: são as vozes mais lindas e os corpos mais dançantes. Maravilhosos e tudo. Sabe que a Fernanda é de performance, né? É bailarina, então ela tá falando aqui acho que ela tá falando da membrana, né? eu Bacana. E a fiz, foi Thalita aqui, ó. Manda um beijo pra Extrema. Você é mineiro, Rômulo? Você é mineiro? minha família, eu nasci em Mogi mesmo, mas Ah, você nasceu em Mogi? minha mãe são mineiros, tá? Tem uma mineira aqui falando, manda um beijo pra Extrema. Um beijo pra Extrema. E pra Minas Gerais toda, Brasil, mundão. Então é o seguinte, eu vou falar aqui de um livro aqui agora de não ficção, né? E aí eu passo para você falar as suas palavras finais para esse público maravilhoso que está com a gente. E depois aqui nós estamos no Facebook, né? Estamos gravando. Depois isso aqui vai para o YouTube no canal Marco Guerra. Quando você quiser passar para alguém, é só mandar o link lá. Fechou, Tá bom? mano. Então, um livro de não ficção aqui que eu vou mostrar é um escritor que também é caro para você, que você já leu muito esse cara, que eu lembro, que é o Herman Hesse. Grande. Herman Hesse foi um grande ficcionista, né, cara? Um grande romancista, contista, mas ele também tem alguns livros de não ficção. Esse, por exemplo, chama Para Ler e Guardar. Então eu vou ler só um trechinho curtinho, bem curtinho mesmo, passar para você aqui, que ele vai falar sobre muita coisa, e ele vai falar também sobre arte, né? Sim. Então ele vai falar uma coisinha aqui da arte e eu vou ler pra gente. Ele fala o seguinte, rapidão, aqui, ó. Bem curto. O segredo de toda verdadeira arte está, talvez, lá onde a razão e a magia se tornam uma só coisa. Curtão, Cara, é quase adorei. um haikai isso aí. Hã? Quase um haiku, né? Um haikai. Quase um haikai, quase um haikai. Vou até repetir aqui pra galera aqui, ó. Só nem captou, acabou e o pessoal ficou se empolgando. O segredo de toda verdadeira arte está, talvez, lá onde a razão e a magia se tornam uma só coisa. Maravilha. Então Cara, eu passo isso. aqui a palavra para o Rômulo Alexis. Rômulo Alexis vai falar suas últimas palavras aí. E nós vamos encerrar essa live livosa. Queria falar, você depois vai ver essa live. Essa live é diferente de toda a live que tá rolando aí, meu irmão. Queria aqui deixar meu agradecimento novamente aqui para o Estúdio Limoeiro, na pessoa do Elias, como que é? Mingoni, que eu gosto. Foi o Demais. palhaço que deu o apelido para ele. Falou que é Mingoni, que eu gosto. Boa, melhor apelido. Cara, vou agradecer novamente aí, Guerra, esse papo aí contigo.
Saudade da de se trombar e também trocar essas ideias, sempre foram muito ricas, sempre foi estimulante, né? Lembro sempre das nossas pesquisas quando você estava no CPT lá com o Wilson também, que a gente ficou gestando várias ideias e só aquele processo já foi uma explosão de significados, assim, das 10 mil coisas, né, que estão aí Aham. nos estimulando e nossa riqueza maior é essa, né? Rolou uma dramaturgia que ficou pronta, né? Os longos dias de silêncio branco. Exato. Uma hora isso estreia, algum dia. É. E eu gostei muito dessa frase do Hermann Hesse que você trouxe aí, porque isso se conecta muito com essas poéticas não ocidentais, né? Tanto com o teatro no, quanto com as artes africanas. São coisas que eu gosto muito, são fontes que eu gosto muito de beber, assim, porque elas abrem uma quarta dimensão, talvez, né? Da experiência humana, né, que a arte traz, assim, né? Então, é isso. Acho que a arte está aí para a arte, que é essa coisa tão desvalorizada aqui nesse pedaço do mundo onde a gente vive, ela tá aí resistindo até hoje porque ela é mais potente do que qualquer tipo de ideia de opressão e de injustiça, assim. Ela está aí dando significado para muitas vidas, né? Então, eu fico feliz de ser um desses que vive e bebe dessa coisa artística, porque é isso. Eu acho que isso dá sentido não só para a minha vida, mas para muitas vidas também, eu acho. Maravilha, Rômulo. É isso aí, cara. É, eu acho que a gente tava falando hoje um pouco antes de começar sobre a questão da gente já tá aí quarentão, já caminhando já para meio século de vida, e o que vai melhorando na gente é essa questão, né, cara, de poder entender a arte que pra gente foi tão, como chama no começo da nossa vida, que chegou para nos salvar, né? Em primeiro lugar, nos salvou. E Sim, nesse momento nos consegue colocar um momento de pensar que a gente pode salvar mais um bocado de gente, assim, com a nossa arte, né? Sei lá, de poder levar isso que o Hermann Hesse falou, de fazer as pessoas ver a arte com outros olhos, de ver ela como uma emancipadora da alma, né? sim, De fazer a leitura desse mundão aí tão que já é uma coisa ilusória, né? Colocar um véu capitalista por cima, douraram a pílula de tal maneira que as pessoas estão mais perdidas do que antes, né? sim, sim. Então, Então, se a gente sem puder dar nossa referencial. opiniãozinho, que seja, né, já vai poder ajudar. Sim, é isso Então, aí. meu querido, eu vou me despedir do público aqui. Não sai daí não pra gente poder bater um papo no final aqui no making off aqui, que não vai entrar, né? Aí a gente pode, né, abrir Beleza. aquele whisky. Tô brincando, eu nem bebo mais. Então é o Ativar. seguinte, pessoal que está aqui na live, liveosa, conversa de cara limpa, eu queria mandar um beijo aqui para todos que ficaram com a gente até o final, não só para esse, mas para os que vão vir depois também. Vai ficar gravado, depois vai para o canal Marco Guerra no YouTube, quem quiser assistir lá, vão estar todos os programas lá, Conversa de Cara Limpa. Então fica aqui meu agradecimento para o Estúdio Limoeiro. Eu queria dizer também que a Conversa de Cara Limpa é feita através do Moviar, a Mostra Virtual de Artes. A arte não esqueceu de você, financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Um beijo muito grande para todos, para todas e para todes.